Nessa aula nós vamos tratar sobre as equações de Newton-Euler. Esse é o último assunto dentro do curso de Cinemática e Dinâmica de Mecanismos, onde nós vamos fazer a modelagem final de um corpo rígido, obtendo as equações do movimento junto com as suas equações de restrições dinâmicas. Eu dividi essa aula nesses 4 tópicos. Brevemente eu vou falar sobre conservação do momento angular. Depois a gente vai para a taxa de variação de momento angular, que são os 2 temas que motivam a utilização das equações de Newton-Euler para corpos rígidos. Depois vou falar um pouco sobre efeito giroscópico, que é uma parcela que a gente obtém através das aplicações das equações de Newton-Euler. E, por fim, a dinâmica de Newton-Euler. Como eu falei já para vocês em aulas passadas, o momento angular ele se conserva se eu tiver uma partícula MI de um corpo rígido, girando com uma velocidade angular ômega em torno de um eixo. Então, se eu assumir aqui, sem perder a generalidade, que o meu centro de massa está centrado aqui no ponto O, a origem do meu sistema, eu posso falar que o momento angular do meu corpo rígido é a somatória de todos os momentos angulares de cada uma das partículas. Se eu abrir isso daqui, eu sei que o momento angular é o produto vetorial do vetor posição com o meu momento linear, que é massa vezes velocidade. Então, se eu fizer o somatório de n partículas, eu vou obter aqui que o meu momento angular do meu corpo rígido é o meu tensor de inércia, centrado aqui no meu ponto O, vezes a velocidade angular do meu corpo rígido. Então, vamos imaginar aqui que para essa situação, o meu momento angular vai se conservar, devido à minha velocidade angular estar alinhada a um eixo principal de inércia, e esse meu momento angular está alinhado também a esse meu eixo principal de inércia. Então, ele não tem variação. Conforme eu vou fazendo a velocidade angular, conforme eu vou girando esse meu corpo, esse momento angular acaba acompanhando esse meu giro. Então, nesse caso anterior, dá para ver nitidamente que o meu momento angular não varia nem em direção e nem em amplitude, se nós tivermos as seguintes condições. Primeiro, se a velocidade angular do corpo, ômega, for constante. Então, se eu não tenho variação da velocidade angular desse corpo, eu também não terei a variação do meu momento angular. A outra condição, se o tensor de inércia, que a gente está chamando aqui por I de O, for invariante. Ou seja, não importa a base com qual eu trabalho, se ele for invariante, não vai ter variação desse momento angular. Terceira hipótese, momento angular total, se ele estiver coincidente com o eixo de giro, não vai haver a variação desse momento angular. Assim, se eu tiver essas 3 condições, velocidade angular constante, tensor de inércia invariante, e o momento angular coincidente com o eixo de giro, eu vou ter que a variação desse momento angular vai ser zero, ou seja, eu terei conservação do meu momento angular. Então, nessa situação, eu digo que o momento angular está se conservando. Então, necessariamente, a soma de torques, T causados por todas as forças no corpo, é nula, pois a variação desse momento angular, nós vimos em aulas passadas que é a mesma coisa que o torque, então isso daqui vai ser igual a zero. Agora, quando o momento angular é coincidente com o eixo de giro, ou seja, ele é paralelo ao vetor ômega, eu posso dizer que o sistema gira em uma direção principal. Teremos outra condição, ao qual o momento angular pode variar. Então, uma situação um pouco mais complicada. Então, imaginem aqui que o meu corpo está girando, mesmo o corpo passado ele está girando, com uma velocidade angular ômega. No entanto, o meu momento angular não está coincidente aqui com o meu eixo principal. Então, notem que se conforme esse sistema vai girando, eu vou ter uma formação aqui de uma órbita dado a essa variação desse momento angular. Então, ele vai variando aqui conforme eu tenho esse giro. Então, nesse caso aqui, mesmo se o momento angular não variar a sua amplitude, ele pode variar a direção por causa desse giro que nós estamos tendo. Então, isso acontece quando o momento angular não é paralelo ao vetor velocidade angular ômega. Então, ele não vai estar em uma direção principal de inércia. Assim, a taxa de variação desse momento angular vai ser diferente de zero, não vai ser nula. Então, eu terei a variação, eu terei uma taxa de variação desse momento angular. Então, alguma força deve agir para causar torque, uma vez que o torque é a mesma coisa que a variação desse momento angular.
E essa variação do momento angular causa efeitos dinâmicos interessantes, como movimentos de precessão e nutação. Eu vou apresentar posteriormente dois exemplos que mostram o movimento de precessão e nutação em um corpo rígido. Então, vamos imaginar agora que se eu tiver uma rotação no espaço desse corpo rígido, tenho aqui como referência os nossos eixos x, y, z, centrados no ponto O, fazemos a utilização da nossa base ortonormal IJK, e eu vou fazer uma configuração desse corpo rígido no espaço, ele está fazendo um giro qualquer aqui no espaço. A partir disso aqui, então, eu terei aqui eixos numa base móvel n qualquer, então terei aqui xn, yn, zn. Esses sistemas de referência móvel estará aqui centrado no ponto A, e vamos imaginar que o meu centro de massa desse meu corpo rígido está distando aqui do meu ponto A com o vetor R', numa base móvel n qualquer. Então, eu terei aqui um vetor posição, que é a distância de A até o meu centro de massa. E eu vou ter uma velocidade angular que não está alinhada a nenhum eixo principal que nós temos aqui. Não está alinhada nem a x, nem a y, nem a z. Então, tem uma rotação qualquer, onde não estará coincidindo com nenhum eixo principal. Então, a taxa de variação do meu momento angular em torno de um ponto A em um corpo rígido no sistema inercial I pode ser calculado como sendo a variação aqui, que é igual ao torque nesse ponto A. Então, sendo esse H aqui o momento angular em torno desse ponto A, e TA o somatório dos N momentos provocados pelas N forças, que são as reações ou forças externas. Então, o momento angular na base inercial ele pode ser descrito como sendo a taxa de variação dele com relação à velocidade angular, mais esse termo aqui relacionado com o momento angular que nós definimos anteriormente, que é massa vezes o vetor posição, produto vetorial com a velocidade. Ou seja, é o produto vetorial entre o vetor posição com o momento linear. Então, nós teremos duas componentes de momento angular. Eu terei a relação que terei uma taxa relacionada aqui com o giro e terei uma taxa relacionada aqui com o nosso momento linear, devido à massa desse nosso corpo. A dificuldade para derivar H ponto aqui existe, porque o tensor de inércia pode variar em amplitude e direção, só que em uma base móvel, o tensor de inércia ele é invariante, ou seja, ele é solidário ao giro. Eu falei para vocês que uma característica interessante do tensor de inércia, que eu posso fazer a mudança de base que eu quiser, que ele continua sendo invariante. Então, se eu representar aqui o momento angular em uma base móvel, eu vou ter aqui que o momento angular representado na base móvel vai ser o meu tensor de inércia multiplicado pela velocidade angular, ambos representados aqui na minha base móvel, mais a massa vezes o vetor posição do centro de massa do nosso ponto até do nosso corpo rígido, dado aqui também na base móvel, produto vetorial com a velocidade absoluta desse corpo rígido, também representada na velocidade base. Na base móvel. Porém, nós temos aqui que compensar uma perda de informação da variação de direção do momento angular. Estou levando em consideração que ele está variando na direção, só que existem algumas perdas. Eu estou basicamente passando aqui de uma base inercial para uma base móvel, e aí fica um pouco complicado para nós calcularmos isso daqui. Então, para compensar essa perda, eu vou falar que a variação desse momento angular vai ser a derivada desse nosso momento angular. Lembrando que esse primeiro termo, tensor de inércia vezes momento angular, a velocidade angular já é o nosso momento angular. E esse termo aqui nós já vimos nas situações passadas que o produto vetorial entre o nosso vetor posição com a velocidade nada mais é que a velocidade angular total do sistema, produto vetorial aqui com o momento angular. E isso daqui é igual ao torque. Então, toda vez que eu tiver variação do momento angular, isso daqui é a mesma coisa que um torque. Então, sendo aqui o ômega maiúsculo a velocidade angular do sistema de referência e o ômega minúsculo a velocidade angular do nosso corpo. Então, o resultado do desenvolvimento para o cálculo da taxa de variação do momento angular dá origem às equações de Euler. Então, se eu derivar o primeiro termo, que representa a taxa de variação da amplitude do momento angular, eu vou obter essa parcela aqui. Eu sei que o meu momento angular, se eu abrir ele
é esse termo aqui, a somatória aqui do tensor de inércia multiplicado pela velocidade angular, mais a massa vezes o vetor posição, produto vetorial com a velocidade. Eu devo fazer a derivada de cada um desses termos, então nós vamos abrir aqui. Então, eu vou considerar que o meu tensor de inércia é invariante, então a derivada dele vai ser zero, e aí eu aplico a regra aqui do produto. Então, vai ficar aqui o tensor de inércia multiplicado pela derivada da velocidade angular, mais massa vezes vetor posição, derivada aqui da massa, como é constante, vai ser zero. Esse meu vetor posição, como é um corpo rígido, também vai ser zero, não tem variação do vetor posição. Produto vetorial com a derivada aqui da velocidade. O segundo termo que nós temos, que é o produto vetorial da velocidade angular com o nosso momento angular, ou seja, a segunda parcela daquela expressão anterior, devo fazer a expansão também. Então, expandindo aquele termo, eu vou ter aqui o produto vetorial entre a velocidade angular com o tensor de inércia, multiplicado pela velocidade angular, mais a velocidade angular total do nosso corpo, com relação ao sistema de referência inercial, produto vetorial com a massa vezes velocidade, produto vetorial com a velocidade. A gente deve lembrar que a aceleração nada mais é que a taxa de variação do vetor velocidade com a componente do seu giro, ou seja, mais o produto vetorial da velocidade angular com a velocidade. Se eu pegar esses dois termos que nós obtivermos e somá-los, eu vou chegar aqui na taxa de variação do meu momento angular. Então, vai ser aqui a derivada do vetor velocidade angular, mais o produto vetorial entre a velocidade angular absoluta com o tensor de inércia vezes a velocidade angular do nosso corpo, mais massa vezes o meu vetor posição, produto vetorial com aceleração. Isso daqui tudo é igual ao torque. Essas equações aqui são conhecidas como equações de Euler, do movimento de um corpo rígido, e elas vão descrever aí o movimento do eixo instantâneo de rotação em relação a um referencial móvel. As equações de Euler conduzem equações diferenciais não lineares de movimento de rotação de um corpo rígido. É interessante ressaltar aqui que, junto a essas equações de Euler, nós teremos um efeito muito interessante, como eu falei para vocês, nós teremos movimento de nutação e precessão, e isso está atrelado aqui ao nosso torque. Esse torque, geralmente conhecido como torque giroscópico ou efeito giroscópico, me dá quando eu tenho um corpo rígido girando em torno de um eixo de simetria. Então, por exemplo, um peão, uma roda de bicicleta, rotores, dentre muitos outros sistemas, podem apresentar aí o efeito giroscópio. Esse efeito parece, à primeira vista, desafiar as leis de equilíbrio de gravitação, já eu já mostro por quê, e os sistemas com esse efeito parecem ser possuidores de inteligência e vontade própria que contraria aí o senso comum. Para a gente finalizar aqui, fazer uma síntese geral da dinâmica de Newton-Euler, eu posso falar que a análise de um corpo rígido é obtida com essas seguintes etapas. Primeiramente, a gente faz a análise cinemática, obtém o vetor deslocamento, velocidade e aceleração. Depois, a gente faz a análise dinâmica usando as equações de Newton-Euler, ou seja, somatória de forças é igual a essa massa vezes aceleração. E aí, nós partimos aí para a obtenção da solução das equações obtidas através das equações de Newton-Euler, através de reações dinâmicas ou por simplesmente fazer uma integração numérica ou de forma analítica. Geralmente, para se resolver de forma analítica, a gente precisa linearizar para facilitar essa resolução, por isso que na maior parte das vezes a gente faz a utilização de um método numérico para resolver essas equações diferenciais. E por fim, a gente precisa fazer a análise dos resultados e visualização do movimento. Então, eu tenho um exemplo aqui de uma roda que tem um giro, uma velocidade angular, alinhada aqui um eixo principal. Tem demais eixos aqui principais, dados aqui pela setinha aqui azul e pela setinha verde. Conforme eu vou girando esse meu corpo, esse meu disco, eu terei movimentos de precessão e nutação. Terei movimentos aí relacionados aí ao efeito giroscópio. Por exemplo, tem aqui o helicóptero, faz a utilização do efeito giroscópio, você tem o giro aqui do eixo, você tem uma rotação, e conforme eu dou uma variação nessa minha angulação, eu consigo fazer a movimentação do meu helicóptero, eu consigo fazer com que, através dessa rotação, dessa roda aí, ou da hélice do meu helicóptero, eu vou ter as outras movimentações para que ele se movimente no espaço.
Aeronaves, satélites, navios fazem utilização aí de um giroscópio para conseguir manter a orientação e até mesmo a estabilização. A partir desses fenômenos, eu consigo balancear, contrabalancear e fazer várias aplicações relacionadas com as nossas dinâmicas de mecanismos. Então, agradeço a participação de todos nessa nossa última aula e aqui a gente encerra o nosso curso de Cinemática e Dinâmica de Mecanismos.